Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Isso mesmo, hoje eu estou aqui mais uma vez no canal Diariamente com você. Isso mesmo, hoje o meu testemunho. É muito importante a gente falar sobre o nosso conhecimento que a gente teve com Deus, porque aí muitas pessoas que vão ouvir o testemunho, elas vão ter também o seu conhecimento, vai ter o seu momento realmente com Deus. E hoje nada mais que missionária Clarice, que já faz parte do canal, todo diariamente vocês escutam aí o áudio dela, mensagem diária que a Clarice faz, sensacional. Desde já, muito obrigado por você compartilhar o seu conhecimento, a sua comunhão que você teve com Deus. Eu que agradeço, Jadson, quero agradecer a Deus, né? Quero falar ao pessoal que está ouvindo o nosso canal Diariamente com Deus, que eu me encontro muito feliz nesse momento de estar aqui gravando um pouco do meu testemunho, para a honra e glória de Deus. Sou muito grata. Hoje agradeço muito ao Senhor por Ele ter feito o que Ele tem feito na minha vida sobre os propósitos, né? E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você. Sim, então desde já eu vou começar. Como foi realmente a primeira vez que você ouviu falar sobre Jesus, sobre Deus? Como foi a primeira vez que você realmente ouviu falar sobre o nome divino do Pai? Sempre a gente escuta falar da palavra do Senhor, né? Falar sobre Jesus. Eu tinha uma fé, né? Mas assim, eu nunca era uma pessoa que praticava a fé. Eu sempre era uma pessoa assim, vulnerável, né? No mundo. Como você sabe, a minha profissão era cantora, né? Sim, sim, Eu lembro. estava cantando em bandas, em barzinhos. Foi quando um tempo até que eu conheci você também, né? Uhum. Nesse mundo da música do mundo. E eu não sabia o propósito que Deus tinha na minha vida, né? Porque às vezes a gente está lá naquele mundão e não imagina o que Deus tem para nossa vida. E é necessário um dia alguém encontrar você e falar do amor de Deus. Sim. E um dia, muitas das vezes, eu estava em alguns lugares cantando e pessoas passavam por mim e diziam assim: Clarice, você tem a voz tão bonita, e por que você não vai louvar para Deus? Porque você não busca o Senhor para que você tenha, né, essa sabedoria e adorar a Ele e tudo. Mas eu falava assim para as pessoas que se fosse de Deus, no tempo dele, e Sim. se fosse da vontade dele, eu iria. Correto, Porque eu queria correto. ser de verdade, né? Eu queria ir me entregar de verdade para o Senhor, para estar fazendo a obra dele com sinceridade, com amor, e tudo isso com o tempo aconteceu, Sim, sim. né? Então, vamos começar. Eu queria começar, tipo, é, teve uma virada de chave. Sim, Você vinha na sua jornada que você cantava, você finais de semana você ia fazer show. sim. E aí teve a virada de chave, que é quando realmente algo que chegou na sua vida que você é, sentiu que ali não era mais o seu lugar. Sim. No momento, passei um tempo, desculpa os irmãos que estão ouvindo, pessoal do canal, eu me emociono quando eu começo a falar. Chegou um tempo que eu comecei a sentir que aquilo não era mais para mim. Eu comecei a sentir que as pessoas que me ouviam, tudo bem, era maravilhoso aquele momento, mas eu senti que faltava algo na minha vida. E eu comecei a entender, deixa eu ver assim, trabalho no mundo, a música do mundo, quando você não tem um conhecimento, as pessoas às vezes querem não, menosprezar o seu trabalho, Sim, sim. menosprezam, Sim. não, só querem você como se fosse assim, você vai cantar e ali quer te pagar o que eles acham que você merece, mas a gente vê, não é questão não é só de dinheiro, mas questão do reconhecimento, né? E eu comecei a ver que o reconhecimento não estava na altura do que eu fazia no meu trabalho. Então, foi aí que eu comecei a me entristecer. Mas era o próprio Deus que já estava me mostrando que o caminho não Entendi. era para... Então veio na dor. Você foi sentindo. Sentindo uma Entendi. tristeza, sentindo assim uma falta de apoio. As pessoas me ouviam, mas depois ali era como se fosse uma coisa que eu não sei te explicar. Era algo que eu sentia, eu digo mais no meio do povo que me convidavam, me contratavam, né? As pessoas tinham condições de me pagar bem e tudo, mas ali eu comecei a passar processos que eu ia receber. Vou pagar depois, aquele dinheiro, você sabe quando a gente trabalha no mundo como é que é. Aí a gente ficava naquele processo de receber o seu trabalho e você começa a ficar angustiado, começa a ficar assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? As pessoas
ouviram o meu trabalho, mas não valorizaram. Então aí, desde esse tempo, você já conversava com Deus, você já tinha sua rotina diária com Deus, mas aí alguém chegou pra você pra falar ou realmente você foi... Não, foi eu e Deus. Ele começou a falar dentro de mim. Eu comecei a sentir que aquilo ali estava ficando frustrante, que a minha voz, eu comecei a lembrar assim que a minha voz era para o Senhor. Foi uma coisa que veio assim dentro de mim. E eu comecei a dizer, Senhor, eu não quero mais cantar mais para o mundo. E que se eu fosse digna de adorar a Ele, que Ele falasse comigo, que Ele me ajudasse a chegar até a Ele de verdade. E que eu gostaria de ser de verdade para Ele, que eu não queria ir e depois sair. Eu queria continuar, eu queria ser, assim, ter um encontro com Ele e ali eu permanecer. E que eu não fosse só pela aquela emoção. Porque tem pessoas que vai pela emoção e não fica. E eu comecei a pedir para Ele. Nessas viagens que eu ia cantar para o mundo, em alguns lugares, em algumas cidades, eu começava a voltar frustrada, triste, né? E dizer assim, Deus, eu não estou bem, eu não estou feliz. Entendeu? Entendi. Então foi isso. Então já estava num caminho que realmente você tinha que passar. Eu costumo dizer o outro lado, tá? Porque, Sim. tipo, o lado de quem realmente está na bênção e quem Isso. está no mundo. Então você já estava no lado de lá, já querendo ir pro lado de cá. Sim, já estava querendo sair daquele mundo. Aí Deus começou a me dar na minha mente que aquele mundo não era mais para mim e que eu estava fazendo. Eu não tenho aquele ditado de sacrifício de tolo, né? E eu comecei a imaginar que a minha voz eu poderia usar ela para o Senhor. E eu comecei a chorar nas viagens. Eu colocava a cabeça para fora do carro. Muitas pessoas não viam que estava comigo no carro, mas em algumas viagens eu colocava o meu rosto para fora e olhava para o céu e dizia, Senhor, se eu for digna de te adorar, que o Senhor me tire desse mundo, porque eu não suporto mais. E ali o Senhor começou a trabalhar. E eu comecei a entender, eu ia para os lugares que eu já tinha fechado as festas, mas eu não ia mais com aquele amor. Eu já comecei a sentir, não sei, era algo que vinha que... Eu não ia mais com aquela vontade de cantar para o mundo. Porque quando você cantar para o mundo, é como eu falei para você, você contribui com a bebida, você contribui com a prostituição, você está cantando para as pessoas ali naquele momento, pessoas se drogam. Então a minha voz, comecei a entender que eu estava usando ela de forma errada. Deus começou a me ensinar isso, que o que eu estava fazendo não estava legal. E Ele tinha algo melhor para mim. Aí ali eu fui me descobrindo, né? Eu mesma com Deus, era uma coisa linda que vinha dentro de mim. Entendeu? Entendi. Aí, nesse caminho, você estava vindo de um show e Isso. você colocou a cabeça para fora do carro e Sim. começou a orar E chorava muito. E eu olhava para o céu e dizia, se eu fosse digna de adorar a Ele, que Ele me tirasse dali, porque eu não tinha força. Porque ninguém tem força de sair sozinho, né? Se não for Ele, se não for a mão dele, você não sai. Então, nesse momento, eu creio que você não tinha outro trabalho. Tipo, Não você tinha. só vivia de música, você cantava. Sim. Mas nesse momento você não pensava como você ia viver depois que você não pudesse mais cantar no mundo. Não, eu não imaginei nem nisso. Como é que eu ia sobreviver? Mas eu queria sair de lá e queria que o Senhor me desse uma estratégia para mim ter uma nova vida, né? Junto com o Senhor. E também eu passei um processo também de alguns... eu tive uma sensação como fosse uma visão, que eu estava indo na direção de um show na cidade de Bateguara, lembro como hoje. E o carro que eu iria, eu senti como se viesse um carro de encontro a nós no carro que eu via. E eu sentia como se eu estivesse prestes a ter um acidente. E esse momento foi muito frustrante. Eu comecei a me angustiar, como se Deus estivesse me livrando, me mostrando que estava me livrando de um acidente, entendeu? Esse foi o primeiro visão que eu tive de Deus. Entendi. Aí, quando você, que é a chave da Clarice, que estava no mundo, para a Clarice que vem para a igreja. E como foi assim que você lembra assim que realmente foi aquele que realmente que Deus agiu naquela hora ali que você disse, não, agora eu não quero mais viver esse mundo. Isso. Vou continuar só naquela questão da... Sim. Teve esse primeiro, que foi o primeiro da questão, veio a visão, mas depois veio também uma armação. Eu vou concluir aí essa parte também. Eu estava indo para Ibateguara também, que já era outro município, já que ficava tipo... Canastra, sim. Pessoal de Canastra, eu tenho muito amor, muito, assim, reconheço muito eles, porque eles me acolheram muito bem, né? Aí eu vinha de Canastra e seguiram 3 motos
de algumas pessoas fazendo assim, que eles queriam nos assaltar no caminho. E eu vi um livramento muito grande de Deus. Eles circularam o carro e o motorista queria acelerar. E eu pedi para ele que não, que Deus estava conosco. E eu comecei a clamar ao Senhor dentro do carro. Nesse momento, eu senti Deus nos livrando. E teve um que fez um manejo como se estivesse pegando uma arma de frente ao nosso carro. E eu comecei a pedir ao Senhor livramento. E algumas pessoas começaram a querer avançar. Era pior, porque o Senhor me deu sabedoria. E a gente começou a andar devagar, normalmente. E eles começaram circulando o carro e fazendo aquelas manobras como se quisesse nos amedrontar, fazer medo. Mas ali o Senhor, eu tenho certeza que a mão dele já estava lá. E foi quando ele veio. Naquele momento, e aquelas pessoas, tenho certeza, o Espírito Santo de Deus afastou eles. E eles foram embora. De repente, eles sumiram, foram embora. E a gente seguiu nossa viagem. Foi quando eu disse, dentro do carro, quando eu estava com o tecladista, eu disse, a partir de hoje eu não canto mais para o mundo. Entendi. E até hoje, quando eu vejo ele, diz, Clarice, realmente você se comprometeu com Deus naquele dia. Então a virada de chave foi quando essa. você ia passar por esse assalto. Isso. E aí Deus lhe livrou do assalto. Sim. E aí você, de agradecimento, você Isso. falou que nesse momento você não queria mais viver no mundo que você Isso, não queria mais. Mas, infelizmente, depois você volta ao assunto, que eu já esqueci o que você falou. Mas, infelizmente, depois disso, eu tinha umas festas marcadas e eu não poderia deixar de ir. Entendi. E eu tinha que ir para dizer pro povo, né? Entendi. Então foi a despedida do mundo. Isso, a despedida do mundo. Desse jeito. Era. Aí, quando as pessoas perguntavam para mim sobre a festa, sobre o que eu aceitei Jesus, daqui a pouco eu chego lá para como foi que eu aceitei. E eu disse que eu estava, ia ter que concluir, mas agora eu estava na casa do Senhor, tinha aceitado Jesus, e eu só iria fazer essa última festa, e contei para as pessoas, né? E as pessoas às vezes nem acreditaram no momento, mas no momento da festa, no meio do povo, eu tive que dizer. E aí, qual era seu sentimento quando você estava cantando, sabendo que aquele lugar não pertencia mais a você? Era muito ruim, muito ruim. Eu senti algo, até a letra das músicas do mundo, eu comecei a esquecer. Você já imaginou? Você tá cantando, né? Aí, de repente, você começa a esquecer a letra, começa a esquecer. Mas era muito, assim, surreal, uma coisa que você disse, meu Deus, eu estou aqui ainda, mas foi necessário eu ir, porque as pessoas tinham que entender que o Senhor tinha me chamado, né? E as pessoas, o engraçado de tudo, que teve uma festa que eu fui, que as pessoas se reuniram para fazer uma vaquinha. Mas assim, vou fazer, não sei se as pessoas que vão me ouvir vão entender. Vaquinha é juntar uma grana. Isso, cada um vai dar um trocado e juntar uma grana para que eu fizesse mais ou menos meia hora de festa. Mas eu não consegui. Não consegui. Não consegui fazer. Então realmente era algo que já estava dentro Era de você. muito forte. Eu não consegui fazer. Quando terminei o horário daquela pessoa de eu entregar a festa, olha, chegou meu horário, aí eu terminei. Aí ficaram, mas canta mais uma, que ele sempre fala aquele puxão, mais uma. Eu disse, não, gente, me perdoe. Porque eu não sei se vocês estão sabendo. Eu aceitei Jesus na minha vida e hoje eu começo uma nova história na minha vida. Hoje eu vim concluir, né, em agradecimento a vocês. Eu agradeço muito a escolha que vocês tiveram em me convidar para fazer as festas de vocês, porque eu era muito convidada para aniversário, casamento. Mas hoje eu preciso viver com Cristo. Hoje eu preciso viver uma nova história com Ele. Porque Ele me chamou e eu não consigo. Foi como se fosse, não, porque na verdade foi um encontro marcado assim, selado. Eu digo assim, blindado. Porque assim, eu costumo dizer, quando Deus blinda você, quando Ele chama você e blinda você, não tem quem tire você de lá. É isso aí. Não tem. É isso aí. Tem fácil. Quando, nessa última festa que você fez, você já estava na igreja? Eu tinha aceitado e eu falei com meu pastor, que eu ainda tinha. Você já estava na igreja, então. Já tinha aceitado Jesus. Já tinha aceitado. Isso ia terminar só, concluir essas festas. Mas E como foi realmente a primeira vez que você foi para a igreja? Alguém te levou? Você foi por conta própria? Tipo, o Espírito Santo habitou em você e você começou a ir? Ou teve alguém que te chamou, que convidou? Foi bom você falar nisso, porque eu ia chegar nesse assunto. Tudo isso aconteceu, eu encontrei uma pessoa, eu encontrei uma pessoa que eu não tinha nem muito conhecimento com ele, na verdade, eu não tinha intimidade nem com ele, nem com a família. E eu encontrei essa pessoa que ele estava passando por um momento difícil, que hoje é meu esposo, né? Ele é meu esposo hoje, que é o presbítero Wellington, muitas pessoas conhecem ele, a gente sempre louva junto, e Deus colocou ele para um propósito, né? Ele veio para a minha vida para um propósito, isso eu não posso negar, nunca neguei. E quando ele veio para a minha vida,
foi muito difícil, assim. Quando eu conheci ele, na verdade, eu ia passando na rua fazer um pagamento, né, e tudo, encontrei com ele e falei com ele estava sumido, ele tinha ido viajar, trabalhar fora, e eu não tinha nem noção que ele era a pessoa do propósito. Porque Deus, ele sabe que se eu e você for chamado para um propósito, não é todos, né? Mas o Senhor, às vezes, ele não quer você só. Porque assim, a mulher, ela sozinha, ela fica vulnerável, o homem também. E Deus conhece nós, né? O momento que eu estava. Então, eu creio assim, se Deus escolheu ele para mim e para mim seguir a Cristo com ele também estava afastado. Ele estava afastado, não queria, não tinha força, na verdade, de voltar para a igreja. E ele tinha saído de um relacionamento muito pesado. E foi quando ele me contou a história dele e tudo, e a gente começou a conversar. E foi através dele, a gente começou a conversar, a se entender, e a gente começou um relacionamento muito difícil, que até o povo em si começou a me criticar. Eu tenho que falar a verdade. Me criticar como era que eu tinha entrado no relacionamento daquele. Que aquela pessoa não era para mim. Só que as pessoas não entendem que era para o propósito. Sim, Entendeu? Porque tem pessoas que é por amor, de pessoas carnais, mas tem pessoas que é por amor de Deus, é para um propósito. Deus queria minha alma, queria que eu trabalhasse, queria trabalhar em mim para mim ganhar vidas para ele, e também queria que eu buscasse ele para a gente viver junto uma história com Deus. E é o que nós estamos vivendo hoje. Porém, não foi fácil. E até hoje, Deus está trabalhando na nossa vida, mas assim, o início foi muito difícil. Porque ele estava no mundo, mas ele, com poucos dias que eu conversei com ele aceitou Jesus. Voltou. Ele fez uma nova aliança. Foi quando ele me convidou para a igreja. Aí eu fui um dia, aí fui outro culto. E as pessoas me vendo na igreja como cantora. Você estava na igreja e estava cantando ainda, terminando as festas que você acabou de falar, que eram as últimas festas que você tinha. Isso. Aí as pessoas olhavam para mim e diziam assim, hoje ela aceita Jesus. Só que eu ainda fui um culto, fui 2, fui 3. Eu não lembro direito se foi 3 cultos, ou por aí, para poder eu abrir o coração para Jesus entrar. Mas, tipo, quando você estava lá na igreja, você já sentia que você queria Jesus, mas aí você não conseguia Não aceitar. conseguia. Eu ainda estava com a porta do coração fechada, porque é isso. Sim. Deus disse que eis que a tua porta e bate, tu deixou eu entrar, né? Sim. Então foi isso. Eu sentia que, depois que eu fui entender, meu coração estava fechado. Mas quando eu comecei a ouvir os louvores, a palavra, e Deus falava assim, através do pastor, o que é que está faltando na tua vida? Se é dívida, o Senhor vai te dar condições de pagar. Se tu está passando por um processo, Ele vai fazer. Não te preocupa com o que está acontecendo hoje na tua vida, na tua história. Então, porque eu tinha medo, como eu vou trabalhar? Sim. Eu não faço outra coisa. Correto. Se eu não faço outra coisa, Jesus, como é que eu vou trabalhar para pagar minhas contas? Porque eu tinha muitas contas para pagar, porque era uma pessoa que eu não tinha sabedoria na época, entendeu? Entendi. Então eu tinha medo como é que eu ia viver. Mas quando você saía, tipo, você foi da primeira vez, você foi para casa, e aí o sentimento era de voltar, ou era um sentimento de, o que é que eu tô fazendo aqui? O sentimento foi muito, muito bom quando aceitei. Não, na primeira vez que você foi a primeira vez, não aceitou. Mas eu queria estar lá. Eu queria estar. Eu queria voltar. Foi quando meu esposo me levou, ele estava muito abalado, estava passando um momento quase de depressão na época. E foi quando ele ele voltou, a mãe dele também disse até a mim, ele deu os conselhos para mim também, a mãe dele disse assim, o que é que tu está fazendo nesse mundo, Clarice? Esse mundo aí começou a falar para mim, e eu disse, olha, se for de Deus, um dia eu vou. Foi quando eu fui com meu esposo, algumas vezes, e aconteceu esse encontro com Deus. E ele teve que ir comigo também nesse processo. Enquanto eu cantava, ele estava perto de mim, ele ia me observando. E foram 3, se eu não me engano, 3 festas para me encerrar. Uma em Canastra, uma em Bateguara e uma em Messias. Foi 3 festas. E quando eu peguei o microfone em Bateguara, no meio da festa, era época de São João, lembro. Foi época de São João. Estava lotado a rua. Quando eu cantei, que eu gostava muito de cantar forró das antigas. Eu peguei o microfone e disse, minha gente, hoje eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo acolhimento da cidade que vocês tiveram por mim. Né? Vocês foram muito acolhedor aqui na cidade de Bateguara, Canastra, foi muito bem recebida, porque no momento eu estava vivendo muito lá. Né? A questão do carnaval, nos arrastões de carnavais, tudo estava lá muito em Bateguara, eu estava. A minha história, a última história foi lá. E eu disse, eu quero agradecer que o prefeito era Gel Cruz, não sei se ele ainda está, e fui muito bem recebida por alguns vereadores, eu lembro ainda que era Alisson Lessa, o vereador, e eu esqueci o nome, acho que é Carlos de Manduca, que tinha um vereador lá também em Canastra, e foi quando eles me receberam muito bem, mas quando eu abri a boca e disse assim, gente, a partir de hoje,
eu aceitei Jesus, eu não vou mais cantar, mas assim, eu quero agradecer. E o pessoal parou. Pararam assim, né? Como assim, né? Porque as pessoas ficam assim sem entender, né? Como foi, né? Como é assim? Como que acontece se ela aceitou Jesus de estar aqui ainda? Mas era porque era necessário eu falar o que tinha acontecido para encerrar. E eu fui como assim, para encerrar o meu compromisso que eu tinha com aquele povo. Sim, Não sim, é isso? entendi. Então, aí você teve o sentimento que foi lá quando você estava indo, ouvindo, você teve o sentimento do assalto, que Sim, aí não, Deus não. E aí eu percebo que foi algo que foi construído com um tempo maior. sim. Não foi algo que foi impacto de início, foi algo construído, tijolinho por Isso, tijolinho. aos pouquinhos. Entendi. Aí Deus começou a permitir umas situações para que eu me apressasse, como se fosse uma Sim. pressa. Não tem aquela oração que fala apressa-te, né? Então a pressa do Senhor é para me livrar. E o Senhor estava realmente se apressando em me livrar do que estava armado para mim. Eu tenho certeza que tinha muitas coisas armadas para mim. Depois eu chego em Messias. Daqui a pouco eu chego na história de Messias, que em Messias também tive muito livramento. Então aí teve realmente na terceira ou quarta vez que você foi para a igreja e naquele dia realmente algo te tocou forte mesmo, que aí tu disse, Sim, hoje é. E aí eu queria que você compartilhasse esse sentimento para quem está em casa, para entender como é o processo, porque eu acho que tem muita gente que está em casa e quer sair da onde está, quer viver um mundo diferente, mas aí não tem ou alguém que realmente vá lá, que dê a mão e diga, ó, o caminho é esse, o caminho. Então, eu queria que você passasse para a gente qual foi o sentimento realmente que você teve naquele dia que você estava sentadinha lá no seu lugarzinho, você e Deus conversando, e aí foi aquela hora que realmente teve. sentimento que eu tive foi de acolhimento, um sentimento que Deus assim, eu hoje, né, eu te pego, filha, pela mão direita, não tem aquela palavra, e eu cuido de tudo, não vai faltar nada. Como se ele quis dizer assim, não te preocupa com contas, né? Eu não terminei estudo, eu sou sincera a falar, então não tinha nenhuma profissão. Eu fiquei assim, quando o pastor disse, não te preocupas com as tuas contas, porque o pastor não sabia que eu devia, né? Ele disse, não te preocupa com a tua vida, o que está acontecendo. Ele quis dizer assim, que Deus usou ele para dizer assim, não te preocupa, porque eu vou cuidar de tudo. Então eu senti, naquele momento, um cuidado assim, como se eu tivesse me desprendido do mundo. Disse, não, agora eu quero esse Deus, porque eu sei que ele vai cuidar. Porque eu ainda estava presa, né? Como é que eu vou viver, né? Como é que eu vou, se eu sei cantar e ganho com a música? Só que também, mesmo na música, eu gostava de trabalhar diarista. Eu já trabalhava diarista para ser um complemento. Então, foi aquele momento, né, que Deus disse, eu vou abrir as portas para tu trabalhar. Mas as pessoas dizem assim, mas como? Né? Vai trabalhar de quê agora? Porque quando você está no salto, cantando para o mundo, naquela vaidade toda que eu tinha, né, as pessoas veem você como um artista, que é isso que eles acham. E, na verdade, são, né, artistas do mundo, né? Então, você ver você como a pessoa, hoje, a partir de hoje, você vai o quê? Você vai negar, você vai negar, a vaidade, você começa a tirar. Porque comigo foi instantâneo, foi muito de repente. A vaidade ela já foi caindo, já foi saindo, eu não tive mais como, não gostei mais disso, aí eu não quero mais isso, né? Eu usava muitas bijuterias, eu não consegui mais usar. Foi muito rápido, por isso que eu digo, quando Deus quer pegar alguém e fazer, ele tem pressa em você, ele faz algo diferente que é para você não escapar. E eu senti que foi isso que Deus fez comigo, para que eu não escapasse novamente. Como se não foi que ele me prendeu, mas ele me segurou. Disse, filha, agora tu estás aqui na minha mão. E o Senhor disse, na palma das minhas mãos, né? E agora eu vou te levar, vou te conduzir, vou te capacitar para tu ser minha serva, né? Então, e hoje essas coisas do mundo tu vai ver que não vai te servir mais. E o Senhor foi me despertando que aquilo ali não servia para me ser bonita, né? Para ele, para me ser uma pessoa, para você ser elegante. Você não precisa usar montes de maquiagem, aquele negócio todo, aquilo ali é só uma vaidade que você acha que para você ser bonita. Não é. Eu fui vendo que aquilo ali não era necessário para mim ser uma mulher normal, elegante e bonita, como é assim, a gente tem que se sentir, né? Por mais que alguém, mas tá feia, não, cadê a mulher, tá sem brilho, tá? Não, o brilho do Espírito Santo, a Bíblia diz que, né, o brilho do Espírito Santo, ele resplandece sobre a nossa vida. E a gente não precisamos de muita coisa para ser bonita e para ser feliz. Só a presença dele nos faz feliz. Então, aí eu queria que você falasse agora sobre o processo, depois que você aceitou Jesus, e aí o processo e a sua caminhada
até hoje, que é uma caminhada muito longa. Tenho certeza que é uma caminhada muito de vitória, porque 11 anos. 11 anos. 11. Fiz agora no mês de junho, pra ajuda. Pronto, esse momento agora. Eu estou no momento de 11 anos. Menino, que coisa interessante, fazendo né? aniversário, né? E, tô no aniversário, eu não estava nem sabendo desse momento. Esse momento, nesse mês, a gente está completando 11 anos, então eu estou no período de aniversário, né, de Deus na minha vida. E aí você deixou de cantar no mundo para louvar a Deus. E aí como foi esse processo até você chegar a louvar para Deus, a sentir a presença de Deus? Muito difícil. Primeiramente, né, eu quero dizer assim, que eu acabei esquecendo essa parte. Eu comecei Messias, né? Eu comecei do final, para vocês verem, né? Mas eu começo agora a contar do início. Eu comecei minha vida em Messias. Aliás, eu comecei em Maceió, né, como cantora. Depois, aí foi que eu vim para Messias, conheci na época o primeiro prefeito, que quando eu cheguei estava trocando de prefeito na época, e naquela época tinha showmício, né, que as pessoas chamavam, né? E na época, quando, hoje eu não lembro o tempo, mas necessário o tempo, né? Mas quando eu vim para Messias, eu estava trocando de prefeito na época. E na época era o prefeito Jarbinhas, que estava concorrendo com a prefeita Maria Tereza. E aí eu cantei para essa prefeita que estava saindo e chegando outro. Aí de repente eu fui para outro, trabalhar com outro prefeito, que foi esse que ganhou nas eleições, foi Jarbinhas, né, na época. E quando ele ganhou, foi quando eu morava aqui em União ainda, foi quando eu tive apoio na música e eu fui para lá, para Messias. Aí eu fui morar lá, né? Aí eu, através do pai da minha filha, que na época eu conheci, fui morar lá. Entendeu? Entendi. Então aí você começou lá, começou a cantar, e aí a sua vida foi sempre cantando, sempre... Isso. Aí comecei a cantar nos showmícios, né, na época, que eram os comícios, e comecei cantando e fui evoluindo, que a gente começa, né, aos pouquinhos. Aí depois eu saí da questão da igreja, daqui a pouco eu volto para lá. E foi quando eu comecei cantando e fui aquele trabalho dia após dia, né? E fui amadurecendo. Foi quando eu fui para algumas bandas em Maceió. Fui convidada para uma banda em Maceió, que a gente está falando agora há pouco, que a primeira banda que eu cantei, que era famosa na época, ela não era bem, mas ela depois foi a Bacana Jubrega. Sim. Essa parte aí eu pulei, que foi o início, né? Aí quando eu cantei no Bacanas, eu fiz algumas festas lá com eles, que era época de política também. E naquele tempo, eu estava no início de tudo. Eu acabei fugindo dessa parte, foi a primeira. É muita coisa para contar, né? Mas eu vou fazer um resumo. E quando eu saí de lá, eu até falei para a minha amiga que eu ia gravar, quando eu cheguei a gravar na gravadora, um trecho com uma banda Bacanas, mas Deus não permitiu. Porque Deus sabia que eu poderia, né, escapar. E Deus queria que a honra fosse para Ele. Então, eu louvasse para Ele. Eu fiquei sem entender. Hoje eu entendo tudo. Porque a gravação deu errada. Sim. Entendeu? E aí, você que tá aí em casa, que se enquadra muito, o que você tá fazendo que tá dando errado, significa que você está no lugar errado. Não é isso? Então, o seu propósito é outro. Né? Desse jeito. E às vezes a gente pensa que aquilo ali é pra gente, não é. Sim. Você tá ali por um tempo. Deus permite até para você ter um testemunho. Deus permite para você ver que aquele não é o teu lugar. Mas uma hora, Ele vai te arrancar de lá. Ele vai tirar você daquele lugar que não é para você. Ele tem o melhor para você. Então foi o que Deus permitiu. Depois aí eu passei um tempo, né, e teimando. Ainda fui cantar com o Messias Lima, forrozeiro, muito conhecido em Maceió. Ele cantou muito hoje. Quero agradecer a ele também, que ele me deu muita oportunidade de cantar. Cantei muito forró de São Miguel, né? A gente fazia abertura de calcinha preta naquela fama. Fazemos abertura de Magnífico. Até naquela época tinha aqueles autógrafos, né? Eu autografei CDs das minhas amigas que mandavam para me autografar. Mas eu não era aquele fã doente. Eu dava aquele alô para eles, mas eu nunca fui. Para você ver que Deus já trabalhava comigo. Eu fazia abertura dessas bandas, né? Junto com o Messias Lima, no forró de São Miguel. Mas eu nunca fui idolatrar eles. É uma coisa interessante que depois eu fui entender, né? O povo ficava em cima, aquele negócio todo, e eu ficava meio que afastada, observando eles, mas assim, era uma coisa que não me chamava muita atenção, porque eu não idolatrava. Então, porque o Senhor sabia que Ele tinha algo na minha vida, e eu fui entender depois, viu, minha gente? é isso aí mesmo. Então, você que tá quebrando a cabeça onde você tá, já fica ciente que aí não é seu lugar.
Dá pra entender que quando a gente fica dando murro em ponto de faca, o lugar da gente não é ali. Muitas vezes a gente Está insiste ali. tanto, e vai cansando, e realmente a gente não consegue É entender que verdade, ali realmente o propósito não é é esse. verdade. E é muito bom o seu testemunho, porque muitas pessoas vão se enquadrar nisso aí. Quando você está num lugar que você está quebrando a cabeça, realmente não é ali para Isso. você morar. E aí a gente quer falar mais alguma coisa sobre o tempo do que você cantava? Sim. Aí quando eu terminei aquela parte, quando eu terminei essa parte que eu fazia as aberturas dessas festas, aí com o tempo eu comecei a montar um grupinho, porque as bandas, ela não valorizam muito, tá? Aquele negócio todo, né? Você sabe. E aí eu comecei a montar um grupo com meu filho, né, teclado e voz, aí comprei um material, comprei teclado, e comecei a fazer a solo, né? Junto com meu filho, e às vezes convidava um tecladista para tocar comigo. Mas chegou naquela época também daqueles playback e tudo, aí comecei a me organizar com isso e a faixa de banda. E só fazia banda quando era época de festas assim, tipo carnaval, né, tal. Mas aí eu comecei a fazer minha vida assim. Só que depois foi quando eu disse a você, eu comecei a sentir triste, que eu comecei a ver aquelas batalhas. Foi quando Deus começou a me chamar. Foi quando eu vi que estava realmente o tempo de parar. Que aquilo ali não estava me fazendo feliz. Eu comecei a sentir que eu estava ali só com um propósito de um testemunho para passar hoje para as pessoas que aquilo ali é uma temporada, né? É tipo assim, como se você fosse viver aquilo ali, mas que o seu lugar não é lá. Entendi. Então, do meio pro final, você já veio sentindo que ali não era. Não era meu lugar. Aí eu comecei a sentir. Aí depois, quando eu aceitei Jesus, ainda teve tentações, viu? Pessoas ligavam, Clarice, o São João chegou, vamos. Digo, não, mas é seu trabalho, Deus vai te entender. Deus ele vai entender que você é cantora, que você. Eu disse, não. Eu creio assim, porque Deus disse assim: quando ele te chama, só pode servir a um Deus. Você não pode servir a dois senhores e você também não pode. Uma fonte não jorra duas águas. É uma só. Então, quando eu dizia assim, quando eu aceitasse o Senhor, quando eu fosse para Ele, que eu ia de verdade, que eu nunca iria ficar em dois pensamentos. Porque a Bíblia diz que você não pode ficar curtindo dois pensamentos. Hein? No início foi difícil, mas eu nunca saí. E outra coisa que eu achei lindo, com 2 meses, eu acho, 3 meses, teve festa na praça. Eu ouvia da minha casa, mas nada me enchia os olhos. Nada, nada vinha na minha mente. Lá eu não botei o pé. Deus me curou de verdade. Porque a cura do mundo é lindo. Quando Deus lhe cura de verdade, você não sente sede mais daquele mundo. Você só sente sede de estar na presença e aprender dele. E eu passei processos para aprender. Vendi caldinho na praça. Vendi sopa na feira. Vendi manguzá. As pessoas olhavam para mim e diziam assim, a cantora Clarice vendendo manguzá, né? Vendendo sopa num copo na feira. Acho que pessoas ficam assim, né? Sem entender. Ela deixou o glamour, ela deixou de estar no meio né? Das pessoas que na alta sociedade para ir, mas o Senhor sabe trabalhar. E eu feliz da vida. Olha a sopa, minha gente. Quem vai querer sopa? Feliz da vida, meu querido. Maravilhada. Meu esposo não acreditou. Ele ficou com vergonha. Vocês acreditam nisso? Mas eu fui vender. E vendi, linda, recebi meu dinheiro, comprava o que eu precisava. Passei muitos processos mesmo para poder me equilibrar. Vocês entendem, né? No começo, para você pagar suas contas, sim, você é deixou difícil. De cantar, que era a sua renda que você tinha Isso. nas festas que você fazia, e aí você não podia mais ir cantar, então aí você teve que Me virar. matar um leão a cada dia. Me virar. Né? E Deus foi me dando. E eu, de boa. 4 horas da manhã, acordei para botar a sopa no caldeirão. Chamei um menino para pegar o carrinho, né? Colocar o caldeirão e sair comigo. Não é a sopa, meu esposo. Ele ficou assim, tu vai mesmo? Eu digo, vou, claro. Porque assim, sempre eu fui pé no chão, minha gente. Eu nunca fui. As pessoas que me conhecem sabem que sempre fui cantora e tudo, mas eu nunca tirei meu pé do chão, sempre fui humilde. Deus, ele me conhece. Deus, ele sabe que eu nunca quis aparecer assim, né? Achar melhor que ninguém. E isso me ajudou muito a não subir, né? Mesmo no tempo da música do mundo, quando eu estava lá, né? Que alguém achava, porque ela está no topo, hoje não, mas o Senhor não deixou ficar. O Senhor deixou ficar até um certo tempo, né? Até onde ele quis. Quando ele disse chega. Bom, maravilhoso, realmente, que a gente vê que é um testemunho que realmente é muito impactante.
Eu vejo muita gente sempre falar sobre o medo, sobre o pós, como é que eu vou fazer depois que eu for para a igreja, se eu não posso viver a vida que eu tenho hoje porque meu trabalho, ou eu vendo em festa, Então, como realmente foi o depois, assim, a sua caminhada de jornada, de mudança do seu trabalho que você tinha, que era na música, para o trabalho que você começou a exercer depois que você realmente aceitou Deus, aceitou Jesus? Então, sobre essa questão do trabalho, eu tinha muito medo como é que eu ia sobreviver, porque eu só sabia cantar, né? Meu trabalho era cantar, eu disse assim, mas eu vou sobreviver do quê? Mas só que antes, o Senhor já tinha me dado a sabedoria, e eu sempre gostei de limpar a casa, de arrumar, eu sempre fui aquela mulher dona de casa mesmo, e isso me ajudou muito. Então, como eu já trabalhava de diarista, às vezes fazia algum extra, então para mim foi mais tranquilo, eu fui optar por fazer a diária, e através da diária, Deus começou a trabalhar comigo, né? Em algumas casas, a questão da palavra, de dar um pouco do meu testemunho, em alguns lugares que eu ia trabalhar. E também teve alguns lugares que, com o tempo também, eu tive algumas experiências. Tanto eu ia limpar a casa das pessoas, como eu também ia fazer a obra de Deus, entendeu? Isso para mim foi maravilhoso. Entendi. Então você sempre ia nas casas de pessoas que estavam precisando ouvir a Preciso palavra. ouvir a palavra. Eu trabalhei na casa de um senhor de idade, na época da pandemia, nunca esqueci. Eu orava muito orava para ele pedia orações. Ele não era crente, ele era católico. Tudo bem, uma coisa também que eu respeito muito é a religião das pessoas. Eu sempre costumo, quando eu vou pregar nas ruas, que eu também tenho um trabalho, né? Acho que eu não falei ainda, eu tenho um trabalho missionário nas ruas, eu coloco uma caixa de som e gosto de pregar nas ruas e louvar. Esse trabalho também, eu amo esse trabalho, porque Deus me chamou e eu gosto muito, sempre quando eu posso. Inclusive agora eu estou passando esse tempo de inverno, mas eu voltarei logo logo com essa obra de missão nas ruas. E ali eu orava para esse senhor de idade, que ele era sozinho. Eu ajudava ele na casa e deixava tudo arrumadinho e já ia para outra faxina, porque eu fazia 2 diárias por dia, por conta da necessidade. Meu esposo desempregado, eu passando dificuldade. E eu fui trabalhar, mas ali foi uma porta de escape que Deus me deu para mim trabalhar, para conseguir o meu pouco para me sobreviver. E para mim, ajudar pessoas que estavam precisando também, porque algumas casas que eu chegava, tinha pessoas que precisavam de uma palavra. Eu sempre dava uma palavra de ânimo, que eu sempre gosto de dar palavras positivas, né? E às vezes até um pouco do meu testemunho, do que eu venci. Então, eu sou muito grata às pessoas que eu fui trabalhar em algumas residências e também teve uma que marcou muito a minha vida, muito, muito mesmo. E que eu chegava e essa pessoa, na época da dificuldade mesmo que eu passei, né? O processo foi aqui em União que eu passei. Essa pessoa ia fazer compras e dizia assim, tá precisando de alguma coisa, Clarice? Eu dizia, não, não se preocupe não. E ela trazia algo para mim, assim como se fosse Deus cuidando de mim, né? Ela trazia algo para mim que eu não me envergonho de dizer que é um testemunho lindo. E eu dizia assim para ela, não precisava ser, não, depois a gente acerta. E no dia essa pessoa não acertava. Ela dizia, não, deixa aquilo ali, eu quis te dar, mas eu via que era os cuidados de Deus comigo, né? Porque o Senhor, às vezes tem pessoas que têm medo de como eu vou passar necessidade, vou passar dificuldade, como é que eu vou fazer? Não, Deus cuida. Deus abre uma porta de escape, Ele sempre vai fazer alguma coisa para cuidar de você. E você não se preocupe, porque Ele diz que não se preocupar com o dia de hoje, de amanhã, né? Que Ele nem com vestido e calçar, porque Ele vai preparar. Vestimenta, meu Deus, eu passei 3 anos, eu acho que 3 anos com 2 saias e 3 blusas. Coisa que no mundo eu não vivia, eu queria estar trocando de roupa, queria estar mandando, na época era dificuldade também, mas eu mandava costurar, na época aquelas costureiras, né? Eu tinha uma amiga que costurava pra mim, e eu mandava ela fazer uma roupa de um braço só, é aquela situação que a gente tá no mundo, não tá nem aí pra roupa, né? A gente quer usar qualquer coisa, mas na casa do Senhor eu tinha que usar minhas vestimentas, né? Pra glória dele, eu comecei a usar roupa composta, eu troquei muito rápido as minhas roupas, só algumas bermudas que eu usei alguns dias ainda no joelho, depois eu larguei tudo. Mas eu agradeço muito a Deus o que eu vivi, né? E assim, tem pessoas que às vezes, mas como eu vou comprar roupa? Mas como é que eu vou para a igreja? Tem pessoas que têm uma vestimenta, mas se eu for para a igreja, como é que eu vou? Não tenho roupa. Eu fui 3 anos, gente, com 2 saias, 3 blusas. Tem pessoas que não quer repetir a roupa, tem vergonha. Mas eu passei por esse processo, usando roupinha de R$10, de R$5, não estava nem aí. Mas eu passei por tudo isso e louvo a Deus, porque foi necessário. E eu ia com o mesmo amor para a igreja adorar o Senhor. E toda vez que o pastor dizia assim, no início,
Alguém que quer receber a presença do Espírito Santo, dê muito glória, dê muito aleluia, que o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo, coisa que eu amava. Aí eu dava glória, dava aleluia. Para mim, ser batizada com o Espírito Santo, que era meu sonho logo. E não é logo, você vai ser tratado primeiro, você passa os processos logo. Porque hoje em dia você não vê pessoas mais dizendo assim, meu Deus, eu quero ser batizada hoje com o Espírito Santo. Você vê as pessoas que estão na igreja, nem se, assim, não se prontificam em pedir ao Senhor, que é maravilhoso. Você chega na igreja, Senhor, hoje eu quero ser batizada com o Espírito Santo, Senhor, me ajude. E porque o Senhor diz que quando você pede, você recebe. Agora tem um momento certo. E eu fui batizada na época que eu fui nas águas. Aí depois que eu fui nas águas, com o tempo, meu casamento oficializou, porque também tem que oficializar o casamento. Depois que eu oficializei o casamento, aí depois veio o batismo com o Espírito Santo na minha vida. E então, tudo é processo, gente. Não foi de uma noite para o dia, não foi assim de repente, mas nós temos que passar os processos e não devemos se preocupar com amanhã, porque o Senhor está cuidando de tudo. O segredo é você permanecer em Cristo, permanecer na fé, confiando que uma hora você vai conseguir, entendeu? Porque muitos desistem e não conseguem chegar lá, porque se apressam, porque não aceita aquele momento e às vezes saem. Mas o Senhor, eu só tenho que agradecer, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. E eu sou muito grata por isso. Então como já dizia o Lázaro, você passou pelo processo dando glória a Deus. Isso, dando glória. Tinha momento que eu trabalhava nessas casas, dava o meu testemunho e tudo, e tinha momento que eu chegava na igreja doente. Passei muito processo de enfermidade. Eu tinha um processo de inchaço muito grande na barriga, até nos pés, era uma coisa, tudo tratamento, né? Eu lembro que o meu pastor falou assim, curadas para curar. E Deus falou comigo sobre isso. Você é primeiro curado para poder você curar. Porque se eu não for curada primeiro, como é que eu vou curar alguém no nome de Jesus, né? Que a gente ora, coloca as mãos e diz, em nome de Jesus seja curado. Mas para isso eu tenho que ser curada primeiro. Então eu tenho que passar os processos de enfermidade. Lembro que eu ia louvar, quando eu começava a louvar na igreja aqui em União, na igreja do meu pastor Elias, né, que eu devo muito a ele, assim, eu amo muito meu pastor Elias. Vou chegar nos meus 2 pastores lá de Messias também. Então, o pastor Elias foi onde eu mais tive, assim, o conhecimento com a oração, com a palavra. Então você se batizou em Messias. Não, me batizei aqui em União. Você me batizou em União. Tudo foi aqui em União. Entendi. Entendeu? Primeiro eu passei um processo de Messias de 3 anos. Mas desde o início, quando você deixou de cantar, você já morava em União ou você morava em Messias? Morava em Messias. Morava em Messias. Eu morava, olha só que interessante, minha gente. Eu morava em Messias, aceitei Jesus na igreja do pastor Pedro, que é a igreja Avivamento e Missões, fui muito bem recebida. Eu agradeço muito a ele. Passei 3 anos na igreja do pastor Pedro. Foi quando aconteceu algumas situações, que depois eu vou contar muito, é muita coisa para contar. Né? Meu esposo foi preso 11 dias por causa de uma pessoa alimentícia, e eu tive que passar com ele esse processo no início. Ele estava desempregado e ele teve que passar esse processo. Mas Deus, ele disse que tudo é para a glória dele. E sempre você não desanimava? Não desanimava. Entendi. Superei. Porque até ele disse que quando estava esses 11 dias preso, ele disse que achava assim, quando eu sair da prisão, ela não me quer mais. Porque eu creio que ela não me quer mais, porque ele achava assim, nós estávamos com pouco tempo junto, e ela achava por conta dele ter tanto problema, eu não ia querer ele. O seu esposo é o? O esposo, o Wellington. O Wellington, depois o Wellington tem que dar o testemunho dele aqui o Wellington também. Vai chegar, o tempo dele, vai chegar, eu creio. Então, às vezes as pessoas, ele achava assim que eu não ia querer mais por conta do quê? Mas só que ele não entendia que era propósito, como eu acabei de dizer. Porque o nosso casamento, eu e o Wellington, foi propósito de Deus. Por isso que eu digo, quando é propósito, a gente suporta tudo. Sim, aí você estava em Messias e veio para a União para... Sim, aí eu fiquei 3 anos lá na igreja, com Avivamento e Missões, com meu pastor Pedro. Aí depois de algum tempo aconteceu essa prisão do meu esposo. Quando ele foi preso, que ele saiu da prisão, Deus preparou tudo, foi lindo o que aconteceu na época. E assim, da parte de Deus, né? Foi difícil, mas Deus agiu. Sim. E quando ele foi solto, em poucos dias Deus usou uma pessoa. Ele disse, irmã Clarice, você vai sair daqui do Messias. Deus vai te tirar daqui para um lugar, para trabalhar na tua vida, na tua família, na tua vida. E no tempo certo, tu voltará para Messias. Foi quando eu saí de Messias e vim para a União. Para trabalhar na vida, Deus trabalhar na minha vida, na vida da minha mãe, do meu irmão, da minha família em si, né? E hoje, aí foi quando eu fui para a igreja do pastor Elias, foi quando a minha mãe não quis aceitar Jesus logo, meu irmão foi para Messias, aceitou logo lá em Messias, né? Meu irmão, hoje ele é pastor, ele aceitou Jesus lá,
E Deus tratou na vida dele muito lindo com a família dele. E hoje, assim, eu só tenho a agradecer. A minha mãe hoje é crente já. Eu tenho 11 anos, acho que a minha mãe tem uns 8 anos que a minha mãe é crente. Ela também passou um processo de CA nos seios. Minha mãe, ela passou e conseguiu, né, êxito na situação dela. E assim, deixa eu falar mais essa questão de vir para cá. Foi muito interessante. E eu não queria vir para cá. Eu não imaginava que eu ia vir. Mas foi um propósito de Deus. Porque Deus usou essa serva dele para dizer, e meu esposo não acreditou. Porque ele não queria vir para cá. Mas foi o próprio Deus que nos trouxe. Para tratar comigo, trabalhar na minha vida, na igreja aqui do pastor Elias. Foi quando eu aprendi tudo, na oração, no amor, no acolhimento. Que a nossa igreja tem uma tradição, assim, a nossa igreja tem como é que chama? A igreja tem doutrina, né? A igreja que não usa muita coisa, a igreja que ela é bem doutrinada. E eu fiz parte dessa igreja. Primeiro eu fui para uma igreja do pastor Alberto, que eu tinha esquecido. Passei pouco tempo lá. Deus me levou para o pastor Elias, porque ele sabia o propósito que ele tinha comigo. E foi quando eu fiquei lá, e no tempo certo, Deus falava assim, no tempo certo eu irei te levar de volta para Messias. Entendi. E eu fiquei quase 8 anos aqui na cidade de União. E eu não assim, imaginava o tempo de eu voltar para lá. Mas sempre as pregações vinham. No tempo certo eu te levarei naquele lugar como se Deus quisesse assim, eu vou te trazer transformada, né? Eu vou te levar para a Messias transformada e as pessoas vão reconhecer que eu mudei a tua história. Foi quando eu cheguei em Messias, as pessoas viram, né? Porque era tão lindo trabalhar Deus que eu nem ia muito para Messias. É como se as portas tivessem se fechado lá para eu só ir no tempo. Entendi. E hoje eu tô lá. Então, voltei. esse processo você já estava louvando, você já estava cantando para o Senhor? É tanta coisa, gente. Essa parte eu pulei. Quando eu aceitei Jesus, que eu passei 3 anos no pastor Pedro, eu não tinha a sabedoria de louvar e eu era muito criticada. Não algumas pessoas da igreja até falaram assim, irmã, o que está acontecendo? A senhora não se solta, não sabe louvar. Não... Assim, porque no mundo é uma coisa, gente, mas na casa do Senhor é outra. Sim. E quando eu cheguei na igreja, eu tinha que passar os processos para poder... Chegou um tempo que eu questionei o Senhor, porque eu não conseguia cantar os louvores para Ele. Não tinha habilidade de gravar logo na mente, porque eu tinha muito música do mundo. Então o Senhor estava tratando comigo, me limpando a minha mente, tratando comigo para poder receber os louvores dele. Porque tem pessoas que chegar assim, não. Deus ele vai tratar com a gente, tirar as impurezas, porque a gente vem cheio de pecado, vem cheio de coisa ruim que a gente aprendeu no mundo. Então Deus ele vai tirar, né, tudo aquilo que você viveu de coisa ruim e também como eu posso falar, na música, eu tinha que ser tratada para colocar os louvores depois. Aí depois foi que eu fui aprender a louvar. Teve um dia que eu disse, pastor, me deu oportunidade, mas não, quando eu vou louvar, as pessoas ficavam olhando para mim. As pessoas chegavam e viravam os olhos. E eu lá tremendo, errando a letra do louvor, confusa. Né? Foi difícil. Eu passei 3 anos aprendendo a cantar, gente. Gente, assim, como é que você era cantora do mundo e você foi para a igreja e você aprendeu a cantar? Não sabia cantar? Não, porque não é como eu quero. Deus primeiro ele ia tratar comigo para poder me dar um cântico novo. E o pastor dizia, os pregadores, eu te darei um novo cântico. Eu te darei um novo canto na tua boca. E eu lembro-me do Salmos 40. Esperei que passasse no Senhor. E ele ouviu meu clamor. Né? Ele me tirou de um charco horrível de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha, mais ou menos assim, e colocou um cântico na minha boca, né? E firmou os meus passos. Então, a igreja conhece o Salmos 40. Eu não estou bem lembrada dele completo. Mas é isso. Então, esse Salmos 40 falava grandiosamente comigo. E foi o que aconteceu. Então, eu tinha que passar por tudo isso para Deus me dar um novo cântico. E o batismo, vamos chegar lá, foi aqui em União. Quando eu cheguei em União, aí começou tudo. Então lá em Messias você aceitou, mas você não foi batizado? Não, lá eu comecei só nos processos. Aí quando eu cheguei aqui, aí foi quando eu fui casar, primeiro legalizar o casamento. Foi muito difícil, a gente sem condições, numa luta travada sem condições, mas Deus criou uma situação e usou uma pessoa para abençoar com o meu casamento, para você ver isso. É muita coisa para contar, muito lindo. E só uma dúvida. Você estava no mundo, você teve um sentimento, você tinha um sentimento que aquilo ali não era o que você queria para você. Sim, com o tempo eu fui Quando você aceitou Jesus, que mesmo com todos esses obstáculos, o sentimento que você sentia era aquele sentimento ou era um sentimento totalmente diferente? Porque
a gente entende, pelo meu ponto de vista, que o processo, depois que você aceitou Jesus, foi muito mais difícil do que antes. Mas, Isso. mas como era o seu coração? Era diferente do... Por mais dificuldade que eu passava, eu amava mais esse Deus. Sim, sim. Por mais luta que eu passava, eu queria alcançar o que ele tinha para mim. O batismo, primeiro casamento, eu queria fechar uma brecha, porque a palavra do Senhor diz que você não pode estar em fornicação. Fornicação é quando o homem não é casado com a mulher e eles estão ali em pecado. E eu precisava casar para fechar aquela brecha. Depois que eu casei, aí eu desci nas águas, fui batizada junto na igreja do pastor Elias, né? Pastor Antério, nós fomos batizados, eu e meu esposo fomos batizados nas águas. Depois que eu casei, fui batizada, e depois, com mais algum tempo, foi quando eu fui batizada na minha casa, viu? Num quarto que eu tinha de oração com uma palavra, e o pastor veio orar em mim, e foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo no meu quarto. E outra coisa, gente, que é lindo, que eu me maravilho, fico maravilhada. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu sorria. Eu sorria sem parar. Sim, sim. Era uma alegria. O meu esposo ficou assustado. Ele pensava que era algo ruim. Eu nunca via dessa maneira. Aí o meu pastor, né, com a sabedoria dele, meu pastor Elias, e ele entendeu que eles que já tinha visto, aconteceu, eu tinha escutado, não sei, alguém sendo batizado em sorriso. Entendi. Porque era sorrisos, era alegria. Eu sorria sem parar. Eu sorria, eu não tinha limite. Era um sorriso junto com... Era uma alegria, era uma coisa linda. Então, foi naquele momento que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada diferente. Não foi em línguas, foi com sorriso. Depois foi que Deus foi me dando dom de línguas e tudo. Mas foi lindo o que Deus fez na minha vida. Então, meu batismo com o Espírito Santo foi muito lindo. Eu só tenho que agradecer. E então, como eu falei para vocês, todos esses processos que eu passei, para mim, era cada dia mais, eu queria estar mais firme, mais presente com Deus. E em nenhum momento eu pensei era melhor lá, não. Entendi. Tudo que eu passava, eu dizia, Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero estar contigo, eu quero, Senhor, aprender, porque quanto mais eu passava processo, mas eu queria estar perto do Senhor. Eu queria descobrir o que Ele tinha para minha vida. Então, por isso eu estou aqui hoje, né, como missionária, ungida pelo meu pastor e pelo Deus, porque foi o próprio Deus que falou com o meu pastor. Eu fui para Messias embora e não fui ungida. Deus mandou meu pastor me ungir. Meu pastor saiu daqui de União e foi para lá entregar o que Deus tinha mandado. Me ungiu na minha sala, na minha garagem da minha casa. E foi lindo quando ele me ungiu. Então, a partir daquele momento, meu pastor disse, irmã Clarice, hoje você desce como obreira e você levanta como missionária do Senhor. Assim o Senhor tinha mandado ele me ungir. E hoje, né, e eu descobri tudo depois, foi que Deus colocou. Já desde a União aqui eu já tinha descoberto essa questão de pregar nas ruas. Como missionária, eu já estava iniciando antes de ser ungida. E depois que eu fui ungida, eu continuei ainda mais, o Senhor foi me ajudando na palavra, que era uma coisa que eu ia pouco. Era mais um louvor. E Deus tinha comigo na palavra, porque tem que ter os dois. Entendi. Então, né? Foi um processo. Um processo. Deus usou alguém para dizer, irmã Clarice, você quer só cantar. Deus manda te dizer que você quer só louvar a Ele e adorar. Mas Ele manda te dizer que Ele quer te usar também na palavra. Desce, Jeremias, a casa do oleiro, e lá eu farei. Entendeu? Ouvir as minhas palavras. Entendi. Então, na parte daquele momento, eu fui entender que não é como a gente quer. E hoje eu tô assim, eu me emociono. Foi quando eu comecei a pedir ao Senhor a sabedoria da palavra dele. E depois que eu entrei na palavra, eu vi a minha vida mudar ainda mais. Na fé, no amor, em tudo. Porque a palavra, ela te ensina muito. Às vezes a gente acha que só ir para a igreja ouvir é suficiente, não é. Você que tem palavra, você tem Bíblia em casa, leia a palavra de Deus. Porque ela é fundamental. A Bíblia diz que ela é o alimento espiritual, né? Nós se alimentamos todos os dias. Mas a palavra do Senhor, ela é alimento espiritual. Então, nós temos que focar e ler a palavra de Deus, pelo menos um versículo por dia. Que é ela que vai nos alimentar e vai nos abrir na mente, na sabedoria de Deus. Realmente, o seu testemunho é sensacional. E eu creio que Deus te levanta para contar para o pessoal que está na música. Porque eu também já fui da música, então eu sei que quando a gente está ali,
muitas vezes a gente não quer. É. Chegou a me arrepiar agora, porque muitas vezes a gente não quer passar por aquele propósito, porque realmente o músico é muito desvalorizado. Então eu queria que todo mundo já viu seu testemunho e a gente crê que pode sair daquele local, mas a gente fica muito travado por conta que a gente não É sabe. uma batalha A espiritual. gente não sabe como é que a gente vai viver. Isso. Então, Vem sempre isso. Então Deus levanta você para falar para essa classe, a classe de músicos, de cantores, que existe outra forma de viver. A gente, tipo, quem toca pode vir tocar na igreja. Sim. Pode. Então eu queria que você falasse para essas pessoas que estão ouvindo e que quer sair da onde estão, qual é a sua experiência, o que eles vão encontrar quando aceitar realmente Jesus. Que eu acho que seria muito importante, como Deus levanta você, para mostrar que pode sair de onde estava. Sim. Inclusive, eu acompanhei há pouco tempo a Paula. Você conhece uma Paula, cantora daqui de União? Não conheço não, mas pode. Deixa eu falar. Eu não sabia, eu acho que ela mora por aqui em União. Eu conheci ela pelas redes sociais e vi ela muito cantando nas festas. Vi muitos vídeos dela, do nada ela apareceu no Facebook. E eu comecei a observar. E Deus falava no meu coração sobre ela. E quando foi um dia, ela postou algo. E eu fiquei muito feliz. Inclusive, Deus vai marcar o encontro com ela. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai marcar. E hoje eu vejo ela Hoje ela está na igreja, com seus filhos, com seu esposo. Ela deu uma entrevista esse mês, agora de junho, que foram muitas agendas e ela não quis. Porque eu vi que ela verdadeiramente, ela entendeu que Deus tinha algo na vida dela, na família dela. Ela queria aproveitar a família, o esposo. Eu achei lindo aquilo. Porque o mundo, ela sabe que aquele mundo da música, a gente fica muito vulnerável. Sim. Nós ficamos num mundo vulnerável sobre tudo que está acontecendo, né? Questão de festas que você às vezes estava, muitos acidentes, muitas pessoas a violência. E você pode sim entrar numa situação e não voltar mais. Eu achei lindo quando ela disse assim, eu quis aproveitar minha família, e as pessoas começaram a ligar disse que nada a ver, como falaram comigo, né? Eu achei lindo. O testemunho dela, ela falou um pouco esses dias, e eu vejo ela na igreja, fiquei muito feliz. Porque as pessoas acham que aquilo ali, se você sair, você não tem como sobreviver. Sim. O medo das pessoas é isso. Correto. Aí eu vejo Janaína. Quando eu olho para Janaína cantando também através do Facebook, eu digo, Deus, eu creio. Porque Janaína também, eu tenho muito amor por ela, ela pode não acreditar, eu vejo ela muito pouco, falo muito pouco com ela. E eu vejo sempre a Janaína postando algumas coisas, e eu tenho certeza que um dia Deus vai marcar encontro com ela. E então eu falo para esses musos do mundo que não se preocupem, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é que cuida de tudo. Ele não vai deixar faltar nada. E mesmo nas pelejas, Ele vai estar com você. Você não vai estar sozinho. Ele vai te dando força, Ele vai te dando sabedoria. Filho, o caminho é assim, vá para aqui. Aqui eu estou contigo. E se você for por ali, não vai dar certo. Então, a questão de você estar em Cristo é isso. Porque eu sei que ela canta muito, né? Ela tá em Pernambuco, ela tá postando algumas coisas em Pernambuco, eu vejo ela no Face. Tá lá comigo, eu vejo. Mas assim, eu sei que Deus tem algo na vida dela. Ela perdeu 2 filhos, e eu creio que vocês sabem um pouco, né, que aconteceu com ela, mas eu creio que um dia Deus vai marcar encontro com ela de verdade, como marcou comigo, com a Paula. Tem algumas cantoras daqui de União que eu soube que já aceitaram Jesus. Tem algumas que eu conheci em Frecheiro que aceitaram Jesus. Quer dizer, pessoas que vai entendendo que às vezes as pessoas dizem assim, mas porque ficaram no mundo, pintaram e bordaram e agora querem Jesus. Não é assim. As pessoas aí julgam você, mas não. Quem tem um chamado, meu irmão, uma hora Deus vai marcar encontro. Julgue quem julgar, fale quem falar, entendeu? Porque o depois, o que ficou para trás, o Senhor disse que caiu no mar do esquecimento. O Senhor diz, do teu passado não me lembro mais. E eis que eu farei uma coisa nova. Então, você que está preocupado com que as pessoas vão comentar, vão falar, porque cantava muito, tocava muito, vim tocar na minha festa porque o crente não ganha dinheiro. Não, não é bem assim. O que crente ganha é muito mais que dinheiro, que é a paz interior, que é o amor, que é o respeito, que é a sabedoria de Deus, para que você tenha Ele contigo todos os instantes. Então, o dinheiro ele vem depois. Primeiro, Jesus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Ele irá acrescentar. Então, quando você diz, Senhor, eis-me aqui,
não se preocupe. Então você que é músico do mundo, que está aí, preocupado, que Deus tem um chamado, que aceitou, que voltou, não se preocupe, porque o Senhor, Ele está no controle de tudo. E Ele vai mostrar que Ele muda a tua história. E um dia todos virão contar os testemunhos. 11 anos, né? Eu estou aqui contando a minha história, porque o Senhor tem cuidado e vai cuidar sempre de mim. E alguém pode até perguntar, mas eu não vejo ela com o carro zerado, eu não vejo ela com uma bolsa de grife, eu não vejo ela com, né, com a eloquência, a eloquência que diz, né, assim, se expressar, tal. O Senhor diz que ele ama a simplicidade, Ele ensina você, Ele quer os capacitados, que Ele vai capacitar. E assim, Ele não se preocupa com muita coisa, o Senhor quer que vá de coração, Ele quer que você se entregue de verdade, Ele não está preocupado se você tem muita... teologia, isso, não, Ele quer que você, claro, se você tem como depois você estudar, se formar, é bom, isso tudo é bom, mas vá como você está, porque Deus vai direcionar você a tudo, e você vai conseguir alcançar tudo, que você tem para alcançar. No mundo terreno, tudo vai ficar, nós vamos aprender, vamos usufruir, mas um dia o Senhor vai colher você, e você vai ser bem-aventurado, porque o Senhor disse que terá um galardão nos céus. O Senhor vai te abençoar, vai te abrir os braços e receber naquele grande dia. Vem, filho bendito do meu Pai, e vai te receber como filho, e vai te dar o céu como herança, e aquele corpo teu não existe mais. Mas as pessoas não lembram disso, muitos não crê. Pensa que isso é uma conversa que vai passar, não. O Senhor disse que tudo isso vai acontecer no grande dia. Muitos vão chorar, muitos vão ficar tristes porque não vai dar tempo. Muitos vão se arrepender porque não foram logo. E não vai ter tempo de fazer mais para Deus. Porque não foram, não deram ouvido à voz de Deus. Então é isso. Então vocês que é músico, eu, você, né, nós estamos aqui maravilhados com o que Deus faz conosco. Porque o Senhor é quem vai fazer o melhor na nossa vida. As coisas desse mundo passam. Sim, É isso mesmo. Aí o público que quiser acompanhar a missionária Clarice, ela tem a mensagem diária no canal. Sim, É isso. Todo dia aí, quem quiser ouvir a palavra de Deus, a missionária Clarice tem esse trabalho belíssimo de todo dia deixar a mensagem que conforta o coração da gente. Quer falar alguma coisa? Quero. Só para concluir. Quero agradecer, né? Primeiramente a Deus por tudo. E agradecer a você, Jadson. 2 anos atrás você me chamou, né? Você sabe. Não era o tempo, aí você disse, às vezes não é o tempo, às vezes a gente não quer, mas assim, é porque eu não estava preparada, sim. Né? Há 2 anos atrás você me chamou e o tempo é hoje, Deus sabe de todas as coisas, mas uma coisa eu quero agradecer a você, porque a Bíblia diz que a gente sempre precisa de pessoas para fazer nos caminhar. Tem pessoas que vêm pra gente para somar e tem pessoas que vêm para atrapalhar, mas assim, eu tenho certeza que você veio para somar na minha vida, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da irmã Carlinha, ninguém tá vendo ela aqui, mas ela está do outro lado, minha gente. Que Deus abençoe. Nós estamos em 3 aqui, fazendo essa obra linda para o Senhor, para a honra e glória de Deus. Quero agradecer muito por isso. O canal está aberto, né, para quem quiser ouvir canal diariamente com você, que é o canal que está escrito pelo nosso querido irmão Jadson. Né? Deus deu a direção para ele está aqui com a gente. Ele tem muitos quadros que Deus está né, tocando no seu coração. Quero agradecer a você por tudo. E concluir também, daqui a pouco, eu falo sobre a questão da volta para Messias, onde eu estou hoje. Sim. Aí você voltou para Messias. E aí você chegou em Messias do jeito que você saiu ou você voltou totalmente diferente? Eu voltei totalmente transformada. Totalmente. Eu fico maravilhada, porque o Senhor, Ele sabe o momento certo para tudo, né? E quando eu voltei para Messias, nós tínhamos uma promessa de trabalho, porque eu ficava com medo de voltar para Messias, olha só, porque eu não tinha emprego, né? Não tinha trabalho, meu esposo também estava desempregado aqui em União. E quando o nosso querido hoje, que é o nosso prefeito que hoje está lá, que é Marcos Silva, uma pessoa que a gente tem uma imensa gratidão, né? Falo assim, com muita gratidão a Deus pela vida dele. Eu sei que Deus usou ele, né, para nos abençoar. E ele é uma pessoa que eu conheci muito, há muito tempo. A gente participou de bandas também na época que ele também foi músico do mundo e aceitou Jesus. E hoje ele está lá como prefeito da cidade e nós estamos trabalhando, meu esposo trabalha e eu passei meu trabalho para minha filha, né, na época. Eu não me recordo muito se faz 3 anos que eu já estou de volta lá. É por aí, de 3 anos por aí que a gente está de volta em Messias. A minha filha está trabalhando, meu esposo, e eu fiquei nas diárias, mas depois
Deus preparou uma porta para mim. Hoje eu estou trabalhando também, graças a Deus. Mas eu passei muitos processos como diarista, mas o Senhor sabia o tempo de também abrir uma porta para mim. E eu já agradeço também eu digo a minha chefa, né? Que é Maria Almena, eu trabalho com ela hoje na Messias Prev, que é a questão sobre aposentadoria. Eu estou lá trabalhando. Louvo a Deus pela vida daquele povo abençoado que me chamaram. E Deus tinha falado que ia abrir uma porta para mim. E abriu essa porta, né? E eu estou muito feliz com o meu tempo lá, né? Trabalhando com eles. E sempre Deus diz que tudo é no seu tempo, não é verdade? E Deus tinha usado alguém para dizer que estava abrindo uma porta para mim. Bom, eu passei a porta para minha filha de trabalho, para vocês verem. Alguém diz assim, como é que alguém disponibiliza de um trabalho, mas mãe faz? E quando Deus fala, você faz. Eu abri a mão para minha filha trabalhar. E minha filha hoje está bem, graças a Deus. Então eu agradeço a Deus pela vida do meu querido prefeito Marco Silva. E ele abriu essa porta para o meu esposo, para mim, né, para minha filha. E eu louvo a Deus. Aí quando a gente foi para Messias, aí a gente fomos porque a gente foi trabalhar e ter como marcar com as contas, né? Que aqui a gente tinha família por perto, eu também, o aluguel era mais em conta. E eu tinha diária certa. E lá eu não tinha nada certo, lá em Messias, na época. Quando eu voltei para Messias, aí meu esposo passou um processo também de enfermidade, algumas coisas que Deus permitiu. E a gente foi para a igreja do nosso querido pastor Cícero Dantas, que hoje nós estamos lá. Então, o propósito de Deus é assim, é Ele que faz, né? Aí voltamos para a igreja do pastor, aí voltamos para Messias, mas a gente foi para outra igreja, que é a igreja do pastor Cícero Dantas hoje. O Senhor nos levou para outro ministério, que é Assembleia de Deus, Vida e Fé, e nós contribuímos com as outras igrejas também. Pastor Pedro, que foi a minha primeira igreja que eu me converti, quando ele precisa de mim, a esposa dele precisa, estarei lá, sempre para dar uma palavra, um louvor. Então nós somos uma família. Então eu agradeço a Deus, porque eu voltei para Messias, as portas das igrejas se abriram para mim, Deus abriu espaço nas igrejas. Hoje eu sempre sou convidada para trazer a mensagem, para trazer o louvor. Às vezes eu falo um pouco do meu testemunho que eu passei. Então louvo a Deus por todos os pastores, aquelas pessoas que têm me convidado lá em Messias para fazer parte do trabalho da igreja, né? Com relação ao testemunho, à palavra de Deus. E eu amo fazer as coisas do Senhor. Então estou muito feliz. Aí voltei para lá, estou como missionária na igreja Vida e Fé. Meu esposo já é presbítero, está lá também com a gente. E eu louvo a Deus, minha gente, pela igreja Vida e Fé. Eu digo assim, família, vida e fé, né? Então, é isso. Nós somos uma família. E toda a igreja de Messias, onde eu passo, eu abraço todos, porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que a placa é só uma placa, mas o nosso Deus diz que o povo dele é um povo só, reunido em nome dele no grande dia. E ele irá conhecer cada um, né? Ele conhece, na verdade, cada um. E ele irá chamar cada um, porque o Senhor conhece. E todos, a palavra do Senhor diz assim, amais uns aos outros. Então, eu não olho para a placa de ministério, eu não critico. Os católicos, já entrei na igreja dos católicos, meu filho está lá, minha nora está lá na igreja católica. Eu amo todos, respeito todos. Então, minha gente, para mim, é assim, é maravilhoso amar o próximo. Independente da religião, você é criação de Cristo. Se você respeita, e se você também é respeitado, e se você também conhece a palavra genuína, diretamente de Deus, o que Ele quer que eu e você viva, então ninguém tira você do foco da sua salvação. Então o segredo é confiar na tua salvação. E Jesus Cristo, Ele é um só, e Deus, Ele é o Pai de Jesus Cristo. E nós vamos ser salvos perante a nossa conduta, a nossa obediência à palavra de Deus. Então eu amo todos, estou muito feliz a minha volta para Messias, porque eu fui muito acolhida. Aí sempre venho para cá também, para a União, porque eu estou aqui em União hoje, e sempre venho também trazer a palavra e louvor aqui para a União. E louvo a Deus também pelo espaço que Deus também deixou aqui para as pessoas de União me convidarem. Então, onde eu sou chamada, e eu sinto que Deus é Deus que quer, eu sinto que é Deus, e eu vou, e é uma bênção que Deus faz. Então, para mim, é maravilhoso, sabe, meu querido Jadson? Só gratidão. A minha palavra Amém. é gratidão, gratidão. Amém. Para encerrar, um sonho da Clarice. Um sonho, o meu sonho é fazer a vontade de Deus.
as outras coisas irá acrescentar. Fazer a vontade dele. Que eu seja o que ele quer que eu seja, assim. Que eu faça a vontade dele e não a minha. Então, meu sonho é esse. Eu me emociono muito porque eu sou muito grata ao Senhor, muito grata mesmo. E assim, a Bíblia diz que quando a gente recebe o Senhor de verdade no nosso coração e quer servir a Ele de verdade, nós passamos por muitas coisas. E eu sei que até lá eu vou passar por muitas coisas. Já passei por muitas coisas, tipo, pessoas olham para você. Eu já passei em alguns lugares e pessoas ignoram você. Já cheguei em lugares para louvar, não me deram oportunidade. Eu vou deixar isso bem claro. Mas o Senhor diz, filha, não te preocupa. Ame, perdoe. Porque isso é necessário nós passarmos a rejeição. Porque os escolhidos vão ser rejeitados, os escolhidos vão ser ignorados, os escolhidos verdadeiramente eles vão ser criticados por alguma situação, mas não te preocupa. Olha para mim, olha para a minha obra, faz a minha obra. Louva, abre a tua boca porque eu vou te encher. Então, para mim, o meu sonho é fazer a vontade de Deus e não olhar para tudo isso que acontece ao meu redor. E tudo isso eu já passei por pessoas, sabe? Ignorar. Olhar para mim e fazer de conta. Não tem pessoas que olham para você e fazem de conta que você não está ali. E você sabe que você, né? Mas é Deus que permite. Para saber se você está preparado. Será que você está pronto para ser rejeitado? Será que você está pronto para ser ignorado? Ou alguém disse assim, olha, eu estou contigo no dia não está. Então, ele diz, eu estarei contigo. Por onde quer que estares, por onde quer que andares, eu estarei contigo. Então, não te preocupa com nada. Por onde quer que você vá, ele estará contigo. Então, as outras coisas não te preocupa. E não foque naquilo. Não deixe de amar. Ou não faça exceção. Ame. Entendeu? Abrace. Se você vê alguém triste, vá lá. Eu tenho muito isso. Eu gosto de abraçar. Eu gosto muito de dar palavra para as pessoas quando estão tristes, alguma coisa assim. Deus me usa muito nisso. Deus me usa às vezes para orar. Eu digo, mas irmã Clarice, ora aqui por mim. Às vezes eu fico, meu Deus, mas o Senhor disse, é você mesmo que vai orar. E eu coloco as minhas mãos e oro, porque o Senhor, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. E quando você crê, Ele faz. Porque muitas pessoas perdem a oportunidade porque não crê. Acham que você não é capaz, mas não é você. É o Espírito Santo que habita em você que vai fazer. Através da tua vida, Deus vai fazer na vida das pessoas. E quantas pessoas não abrir o coração, não acreditar que Deus tem uma obra na sua vida, essas pessoas não vai subir, não vai crescer na presença de Deus. Mas se você crê, você recebe. Deus vai fazer coisa grande na vida de cada um. Então, o segredo é receber, o segredo é acreditar no Senhor. E as outras coisas, você não deve, principalmente coisas ao contrário. Porque sempre vai existir coisas ao contrário. Mas você faça você siga o que Deus te ensinou. Siga aquilo direitinho. Porque você vai ser bem-aventurada. E vai ser momento que você vai ser provado. E você vai dizer, meu Deus, e agora? Mas Ele vai dar estratégia para você. E você vai ser bem-aventurado. Então, para mim, o maior sonho é seguir a Ele. É servir a Ele com verdade. É que Ele venha cada dia mais crescer na minha vida, diminuir. Porque tem que eu cresça, que Ele cresça e eu diminua. E Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, me constranja com a sua glória. Isso é lindo, maravilhoso. Então, para mim, é maravilhoso. É sensacional, a voz maravilhosa como sempre. Realmente, de hoje usando na forma certa. Quer agradecer a alguém? Sim, quero agradecer a voz, né? Como você acabou de falar, foi o Senhor que mudou. Tem pessoas que olham assim, irmã Clarice, a tua voz mudou. Porque o Senhor disse que ia mudar, Ele não disse que ia fazer um novo cântico, então Ele fez. Porque a Bíblia diz que o Senhor, quando Ele fala, Ele faz. Quando é Ele que diz, Ele cumpre. Né? Então a voz foi Ele que fez, mudou a minha voz. Hoje eu tenho segurança de louvar. Claro que a gente sente um friozinho, sempre é normal, porque as coisas de Deus é assim. Mas eu quero agradecer a Deus porque Ele me deu esse novo cântico. Quero agradecer a meus filhos, que eu amo. Meu filho de São Paulo, que está... minha nora está grávida. Você vovó. Então eu estou feliz que eu vou ser vó. Primeira vez que eu vou ser vovó. Meu filho de Messias também, que é o meu filho André, que é muito amado, que é esse que está na Igreja Católica com a minha nora, que o Senhor abençoe ele também. Sempre quando ele me chama eu vou lá. E quero dizer que Deus abençoe a minha filha também, Larissa.
ela terminou o curso, está se formando, já se formou e está tentando correr atrás de algumas coisas a mais, porque ela é jovem. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, porque eles são as bênçãos de Deus. E eu creio que quando eu orava, eu pedia a Deus, os meus netos vão vir. Né? Eu creio que daqui a algum tempo vai vir meu neto, né? Do meu filho André, porque eu disse a ele, filho, nós temos que crer e confiar, porque a hora é de Deus, né? E meu neto vai ser bênção, né? Meu neto que está em São Paulo e o que vai vir aqui em Messias também. E minha filha está se formando, como falei, ela se formou e vai estar em outra faculdade. Louvo a Deus porque ela é uma menina inteligente, não me dá trabalho. E assim, agradecer meu esposo, né, que é muito paciente, é uma pessoa também que Deus está tratando, eu estou vendo a mudança, Deus está mudando ele muito, que no início não foi fácil para ele. Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo meu querido o esposo, o irmão presbítero Wellington. E a gente, como louvamos juntos, as pessoas ficam felizes porque ele tem um chamado no louvor muito lindo. Eu creio que Deus vai preparar também para ele falar um pouco no tempo sobre o testemunho dele. E também pela minha mãe, pelos meus irmãos, minha família, meu irmão do Piauí, né? Fui pro Piauí, foi lindo o que Deus fez. Meu irmão estava com uma enfermidade na perna, fui lá e foi lindo o que Deus fez. Então, é só agradecer. Gratidão pela minha família inteira minha família. Eu não tenho que, assim, me queixar. Sou muito feliz pela minha família que Deus me deu. E a família também em Cristo que Deus tem me dado, né? E nos lugares que eu tenho passado, eu tenho que agradecer a todos. Porque se eu falar de missionário e pastores, eu vou ficar o dia inteiro. Mas que Deus abençoe todos, que derrame chuva de bênção. E gratidão por tudo que Deus tem feito. Em nome de Jesus, eu abençoo todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. É isso aí, gente. Hoje no meu testemunho foi missionária Clarice, que é realmente um testemunho muito forte. E espero que sirva na vida de todos aí que escutou. E quero só agradecer pela sua disponibilidade de passar a tua trajetória aqui no canal. E desde já, gente, fica com Deus e fui!